Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Good night to my friends from Trinidad Tobago. Bem-vindos, meus amigos de Chile, Venezuela e peruanos. Eu não hablo muito bem espanhol, eu sou de Brasil, então vou falar portunhol. Creio que todos vamos me entender. O mais importante é o tradutor entender meu espanhol para traduzir bem para inglês. Creio que não vamos ter muitos problemas, mas se não entendes, pode me perguntar. Então, como primeiro, um prazer estar aqui falando para vocês, para si es a segunda vez que estou falando para este curso de meu amigo Sebastião, de Marco. Creio que é uma oportunidade muito importante para todos, não somente para vocês, mas para nós que estamos aqui também. Creio que é cambio de experiências e podemos falar sobre jogos, sobre os grandes eventos desportivos. Agora estou em Lima desde maio do ano passado, trabalhando no comitê organizador. Como disse Sebastião, eu sou o responsável pelo centro principal de prensa dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Vamos começar falando pouco do que é operações de prensa. Muitas vezes há pouco de confusão, misunderstanding entre operações de prensa e comunicações. Em jogos e grandes eventos desportivos há áreas distintas para organizar e para poder prestar serviços para esses diferentes clientes, que são comunicação, operações de prensa e também broadcast, que cuida de televisão. E vou falar pouco sobre isso. Então, nossa área tem como objetivo a prensa escrita, fotógrafos e rádio e TV não detentores de direitos, os famosos no right holders. Nós somos responsáveis pela planificação, implementação e a operação de serviços e as facilidades logísticas para a prensa acreditada. Nosso cliente, tanto nacional como internacional. Nosso cliente não é toda a prensa, é a prensa que está acreditada, e pouco mais adiante já vou adelantar número, mas temos mais de 1.600 solicitudes de acreditação para a prensa para estes jogos, e já estamos na casa de mais de 1.300 validados, acreditações validadas. Agora, como disse, o que nós não fazemos, o que não é de operações de prensa, os serviços de broadcast, que é uma área especializada nisto, para fazer todos os serviços dos right holders, que eles cuidam do IBC, International Broadcast Center, que é o Centro Internacional de Transmissões, os right holders, que são seus clientes, e eles têm montão de coisas em Las Vegas, como a parte de transmissões de evento, a parte de posições de comentaristas e unidades móveis. Em do prédio que eu vou falar pouco mais adiante também está o IBC. NBC e IBC estão ubicados no mesmo prédio acá em Lima. Outra coisa que não é nossa de operações de prensa é comunicações, como já disse. Toda a parte de mensagens, de conteúdo, de coordenação de entrevistas, as crises, quando há crises, às vezes há, sempre há, na verdade. Isso é uma parte que quem cuida, quem está em cargo, comunicações. E também a voceria, o vocero de Lima 2019, o vocero de los Juegos, é a cargo de comunicações. Eles também são donos e produzem as redes sociais, que Sebastião falou há pouco, que hoje é muito importante, é uma área muito grande, porque antigamente só a prensa escrita e TV e rádio, hoje os jogos atingem montão de pessoas em todo o mundo através das redes sociais,
E o importante, um pouco falando da área de comunicações, já trabalhei muito na área de comunicações, hoje não mais, pero há uma diferença e uma distinção que hoje as redes sociais estão ao alcance de todos. Antigamente só a prensa que divulgava os eventos. Hoje qualquer um de nós outros ou os próprios atletas através das redes sociais pode divulgar o evento. Obviamente não é a divulgação oficial, mas é um meio que todos podem usar. Nossa missão é tentar e facilitar e passar tudo que de infraestrutura e serviços para a imprensa escrita, fotógrafos e não detentores de direitos. Também apontar o uso das melhores práticas sem sobredimensionar. Isso é uma parte da planificação que é muito importante e muito difícil também, que a cada dia temos mais prensa, há mais médios, há uma procura muito grande e temos que saber equilibrar como dar espaços, dar serviços para a prensa em jogos desta magnitude, que temos mais de 20 sedes, mais um centro de prensa, e poder planificar e dar uma sala de trabalho para a prensa que não seja muito pequena e também não seja demasiadamente grande. Então tem que haver um equilíbrio, porque é importante no ahorro de plata, de money. Então se vamos planear um espaço muito grande e ficar não utilizável, não é bueno. E o contrário também, porque temos que dar estes serviços para a prensa que seja bem bueno para todos. Como disse, nossas principais responsabilidades são planificar, implementar e operar os serviços para a prensa. E a estrutura da área é esta: o centro principal de prensa, que vou falar um pouco mais adelante, com um pouco mais de detalhes, que eu sou o responsável. O espaço de prensa em sedes de competência, todas as sedes têm espaço de prensa. Os serviços logísticos à prensa, que é o Press Services, ou os serviços para a prensa. E os serviços de notícias desportivas, que aqui é o serviço que mais está acerca do periodismo, que são como agências de notícias. É uma agência que nós temos que passa para toda a prensa. Aí sim, não é somente para a prensa acreditada, é para toda a prensa de todo o mundo. As informações, as notícias, as news e as fotos desportivas. Tudo que passa sobre os jogos. Vocês depois, se querem, podem acessar em nosso site Lima 2019, na parte de News Services. Podem se registrar para ter acesso às notícias e também às fotografias. É importante dizer que as fotos só podem ser usadas editorialmente para periodismo. Acá, um pouco mais de nosso equipo. Aqui, eu estou representando hoje, que me olvidei de dizer, o mais importante, tinha que falar de meu chefe, como vou me esquecer de falar da Big Boss, Maria Belém, que é a Head of Media Operations, tá? Ela que comanda, está em cargo de toda esta área. Eu sou esse aqui, Castelo Branco, sou MPC Manager, e tenho mais 5 pessoas comigo trabalhando em minha equipe, e mais 42 voluntários em no centro de prensa, em 2 turnos do nosso centro de prensa. Mariela Arce é a VPO Manager, ou seja, ela é a responsável por todas as sedes nos centros de prensa, em las sedes de competência. E em cada sede dessa tem 27 Media Managers e 24 Photo Supervisors nestas sedes. Que arriba está Antônio Escalante, que é o Photo Manager. Eles trabalham muito acerca. Jéssica Carrillo é a chefa de Press Services Manager, ou seja, ela
cuida de toda a parte dos serviços para a prensa, como alojamento, transporte, catering. Não é que nós vamos prover o transporte. Em todos os comitês organizadores temos outras áreas funcionais que apoiam operações de prensa, como transporte, como credenciamento, como catering. Isso tudo tem uma interface com press services. E acá, Clara Urgate, que é, como disse, ela manager de news services, que expliquei há pouco, que é a área que trabalha como uma agência de notícia que distribui news e fotos. E neste caso aqui temos um convênio com uma agência peruana, que é uma agência muito grande e conhecida acá, que é a Andina, que tem um convênio e estão trabalhando juntos com nós para estes jogos. Aqui um pouco mais das áreas funcionais, como eu disse, adiantei um pouco. Essas são todas as áreas que estão involucradas com operações de prensa. Em verdade, estas áreas prestam serviços para operações de prensa, como disse, overlay, tecnologia, logística. Para quê? Para que operações de prensa possam garantizar êxito na implementação de logísticas e de serviços para a prensa nacional e internacional. Porque é muito importante a voz de los atletas, de los directivos, vão falar sobre os juegos, os que passaram, os que virão, pero quem vai dizer que os juegos foram bem ou malo, good ou bad, é a prensa. Então, é muito importante que empezamos com um serviço, com uma facilidade, com uma infraestrutura boa para a prensa poder trabalhar e fazer suas melhores matérias e reportagens. Este é o número que havia falado um pouco antes. Essas são as solicitudes de prensa acreditada que tivemos acá. 70% de prensa internacional e 30% de prensa nacional. Os números de fotógrafos, prensa escrita e no right holders. Agora vou falar um pouco sobre o centro principal de prensa. Ele está localizado, é uma locação central para a prensa nacional e internacional poder cobrir os jogos, e temos todas as facilidades para a prensa. Como disse, somos uma equipe de 6 pessoas, com mais de 20 voluntários em cada turno trabalhando, e também temos apoio de outras áreas, como disse antes, de transporte, tecnologia, seguridade e tudo mais. Aqui um pouco de nosso centro de prensa. Esse aqui é um plano. Temos uma área de trabalho para a prensa cá, dividida em área de periodistas, áreas de foto, com 300 posições de trabalho. Aqui nós brindamos a prensa com posições mesa, cadeira, energia e conexão com a internet, Wi-Fi e cables. Aqui também há uma área de snack, de refrigério para eles. Há uma sala exclusiva para as agências internacionais, as 5 grandes como F, Reuters, AFP, Getty e AP. Aqui uma área exclusiva para os comitês olímpicos, para a prensa dos comitês olímpicos nacionais. Temos acá, por exemplo, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, de Brasil, de Cuba, de Venezuela. Vários estão nesta sala. Acá, nossa sala de trabalho, operações de prensa e comunicações. Aqui é o Help Desk, onde toda a prensa liga por escaleiras elétricas ou assessores. E acá é o primeiro contato que temos com nosso Help Desk, que passa informações sobre transporte, sobre alojamento, distribui o kit de prensa, distribui os tickets para os grandes eventos high demand, como as cerimônias. Acá temos 2 grandes salas de conferência de prensa, uma com 250 posições, outra com 100 posições. E acá
A área de sponsor. Aqui temos uma área que tem Repsol, que é uma tenda de conveniência. Temos Interbank para Change Money, aqui. E afuera é uma terraça que temos Prom Peru. Prom Peru é ligado ao Ministério de Cultura e Turismo de Peru, que promove a marca Peru. Então, fizeram a Casa Peru, é muito interessante e ficou muito bonito. E todo dia tem eventos como coisas de culinária, de comida peruana, de danças típicas, e há uma exposição de turismo de Peru. Ficou, como diz acá em Peru, em espanhol, ficou muito chévere. Aqui um pouco do que falei, é o Help Desk, a legada. Aqui, nossa sala de trabalho, salud, com toda a parte de prensa, parte de fotografia. Acá ao fundo há um Camera Repair, que temos um convênio com o Canon, que é um dos auspiciadores de Los Juegos. Eles fazem prestamos de lentes e câmeras e também mantenimento free of charge, de grátis para os fotógrafos acreditados em Los Juegos. Isso é um serviço muito bom para eles também. Acá, como disse, Repsol, que é a loja de conveniência, que acá é comum em Peru. E aqui, aí tivemos uma grande conferência de imprensa com dois grandes atletas olímpicos, Leroy Burrell e Carl Lewis, e tivemos uma assistência muito grande. A sala estava plena, temos 250 lugares, mais os espaços para as câmeras de TV, que é ao fundo, que fica cá, e tivemos como quase total, creio que pelo menos uns 240 pessoas estiveram presentes, e foi uma das mais buenas e plenas conferências de prensa que já recebi. Agora vamos falar um pouco dos espaços de prensa em las sedes de competência. O que falei foi do meu press center. Acá os espaços de prensa em las sedes. Temos os centros de prensa, que normalmente chamamos de Venue Media Centers. Acá a tribuna de prensa, onde os periodistas se quedam para mirar o partido, as competências. Aqui uma parte que é um pouco distinta, que pela primeira vez estamos fazendo em Los Juegos Pan-Americanos, que é o iZone, que é as zonas de entrevistas, onde os no right holders podem gravar, fazer filmações com os atletas em entrevistas por demanda. E acá uma posição de fotografia. Também damos internet grátis nas salas de prensa. A mesa de trabalho conta com ponto de energia e internet. Uma coisa importante também, pantalhas com TV, com CATV, que passam todas as transmissões em vivo dos Juegos. Então podem assistir às competências. Lockers, que é muito importante também, principalmente para os fotógrafos. Em todos esses centros de prensa, em las sedes de competência, temos mesas de informação. Esses centros de prensa abrem 2 dias antes de começar cada competência em cada sede. E dias sem competência, este horário, dias de competência começam 2 horas antes e terminam 2 horas e meia depois do último partido. Também na tribuna de prensa, mais um exemplo, tudo que temos acá, como Wi-Fi, mesas equipadas com cableamento e posições sem mesas também com Wi-Fi. Estão na zona mista, que creio que a maioria de vocês conhecem. Há uma parte que tem os brandings, os backdroppings. É o primeiro contato que tem com os atletas, sempre ubicada na saída do campo para os vestuários. E todos os atletas são obrigados a passar pela zona mista, mas não são obrigados a falar com a prensa. Esta é a zona de entrevista que disse, que
com acesso para no right holders, porque não sei se vocês conhecem um pouco do regulamento. No right holders, eles não podem fazer filmação do campo de jogo, não podem transmitir em vivo. Normalmente eles têm poucas coisas que podem fazer, e nesses jogos foram blindados com uma posição especial, que é esta, de zonas de entrevista, onde podem fazer suas gravações. E acá as posições de fotografia, que são as melhores posições para sacar fotos dos 39 de esportes e 17 para desportes. Algumas contam com internet cableada e estão normalmente nas melhores posições para os fotógrafos. Lima 2019 teve um convênio que se chamou G2G Agreement, que é com o governo britânico, em que vários consultores internacionais estão acá, já estão há muito tempo, fazendo consultorias para diversas áreas funcionais. Em nosso caso, quem fez essa consultoria foi Jenny Peace, da Peace International. Eu conheço Jenny desde a Copa de Confederações em Brasil. É uma das pessoas de top de operações de prensa, de media operations em todo o mundo. Aqui um pouco do seu currículo. Ela foi a diretora de operações de prensa de Londres 2012, é membro do comitê de prensa do IOC, é consultora de Lima 2019, de Tóquio. É realmente uma das pessoas que eu conheço personalmente, e é uma das pessoas que mais sabe de operações de prensa em todo esse mundo de jogos. Aqui um pouco da metodologia de trabalho que eles implementaram acá, com visitas, fizeram também um Press Operations School para os media managers e photo managers que foram contratados para trabalhar em nossa equipe. Se quedaram 2 semanas fazendo como um workshop, explicando todos os detalhes de como funcionam operações de prensa. Também o Gary Kemper, que é um consultor internacional de fotografia, está acá nos apoiando, e todos se quedaram acá a trabalhar agora no Games Times, que é quando os jogos se voltam. Belém, que começou a trabalhar em operações de prensa em Lima 2019, teve a oportunidade de ir aos Jogos Europeus de Glasgow 2018, para poder ver de perto, ver operacionalmente como funciona. Uma coisa é vocês fazer na teoria, a outra é você estar em campo, estar operando os jogos. Então, para a Edia e para todos nós foi muito importante poder ter essa experiência durante este evento em Glasgow. Tá? Esse programa também está capacitando, como eu disse, os jovens profissionais. Uma coisa aí que antes estavam perguntando de legado e tudo mais. É importante, creio que todos os jogos têm muitos legados. O primeiro legado que se pensa sempre são as instalações desportivas, é muito importante, mas este tipo de legado é muito importante também, que são as pessoas, o conhecimento que vão ter. Eu sou uma prova do legado, de conhecimento. Eu comecei em 2005 em Brasil, em Jogos Pan-Americanos de 2007. Estou desde 2005 trabalhando sempre com eventos esportivos, e no ano passado tive a oportunidade, a felicidade de ser invitado para trabalhar acá em los Jogos, no comitê organizador. Então, isso é um legado muito importante, que creio que vai passar em cada um. Cá vamos ter Jogos no Chile, vamos ter Jogos em Trinidad e Tobago. Então, isso é um legado. Agora, por exemplo, não são só brasileiros que estão acá, há outros, por exemplo, argentinos, porque fizeram recentemente
los Juegos das Juventudes, Olímpicos de la Juventude. Entonces, um montão de argentinos se profissionalizaram, estão especialistas e puderam vir cá trazer um pouco de seu conhecimento e ajudar. E eu tenho certeza que no próximo vai haver um montão de peruanos que vão estar a trabalhar em outros Juegos, porque vão ter como legado este conhecimento que os Juegos trazem. E acá também temos suporte de 8 expertos internacionais que estão em las principais instalações. Isso é comum também, trazer pessoas com mais experiência para poder ajudar a quem está começando. Então isso aqui é muito bom. Outra vez já comentei também que em 2005, em Brasília, eu tive uma consultoria que me ajudou muito durante um tempo. Mas acá tem mais uma consultoria maior com todas as áreas, então eu fiz praticamente solo. E acá há uma ajuda de consultores internacionais que creio que é muito importante, não só para cá, mas para qualquer outros Juegos. Obviamente todos os países têm capacidade, têm pessoas capacitadas para fazer, mas é muito importante ter pessoas que já fizeram para ajudar e apoiar na construção dos Juegos, que realmente é um montão de trabalho, uma chamba muito grande. Esse é nosso time, todos acá depois do school, todos contentes e alegres. É isso. Muitas graças. E depois vamos ter uma pergunta de resposta. Uma vez mais um gosto. Graças.